Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui mais uma vez para um encontro, conhecer uma poeta e tratar uma questão gramatical. Eu agradeço a todos que se inscreveram, a todos que deixaram um comentário, um like e peço que, se vocês gostarem, vocês divulguem aos seus amigos. Hoje nós vamos falar a respeito de uma grande poeta brasileira, Cecília Meirelles. Por que eu falei poeta? Porque ela não aceitava ser chamada poetisa. Ela achava que esse sufixo diminuía o ofício de ser poeta, das mulheres escreverem poemas. Então ela se dizia poeta. E eu vou procurar dizer poeta. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 1901, começo do século XX. 3 meses após a morte do pai. Nasceu logo depois que o pai havia falecido. Antes de completar 3 anos de idade, faleceu a sua mãe. E ela, órfã, foi viver com a sua avó materna, que a cuidou, avó de origem portuguesa, que criou Cecília com a ajuda da babá Pedrina, a que Cecília se refere, contando que ela, antes de dormir, contava histórias para Cecília. E Cecília vai mostrar, durante a sua vida, que gostava muito de história e histórias. Cecília Meirelles morreu no Rio de Janeiro em 1964. Ela é considerada a principal representante feminina da segunda geração do modernismo, que foi de 30 a 1945. Ela foi cronista, jornalista, professora, dramaturga, conferencista, tradutora, pintora. Ela falava muitos idiomas, muitos, inglês, francês, espanhol. Ela se denominava poeta, antes de mais nada. Desde pequena, ela gostava muito de música e de leitura. Ela escrevia versos ainda criança. Quando concluiu o curso primário, ela recebeu do poeta Olavo Bilac uma medalha. Ele era inspetor da escola, uma medalha de ouro pelo desempenho, dedicação da menina. Ela gostava também de música, por isso ela estudou na sua vida canto, piano e violão. No Conservatório Nacional de Música, Rio de Janeiro. A capital, do Brasil era o Distrito Federal, era o Rio de Janeiro. Aos 16 anos, ela conclui o curso normal e passa a lecionar. Aos 18 anos, ela publica seu primeiro livro de poesias, Espectros. Continha 17 sonetos. Recebe uma crítica positiva de João Ribeiro, no jornal O Imparcial. Em 1922, ela se casa com o artista plástico português Fernando Correia Dias. Desse casamento nasceram 3 meninas. Uma filha da Cecília Meirelles, talvez vocês conheceram, as pessoas mais velhas que me assistem, da minha geração, foi a Maria Fernanda, que já faleceu, e foi grande atriz
de teatro, televisão e cinema. Era conhecida como Maria Fernanda. Na década de 1920, Cecília Meirelles escreveu muitos poemas. Em 1932, nós temos em São Paulo, daqui de onde eu falo, a Semana da Arte Moderna, mas Cecília Meirelles não participou. Em 1924, ela era professora e muito preocupada com os livros didáticos para crianças e com a escassez de livros didáticos. Então ela publica um livro chamado Criança, Meu Amor, que continha ilustrações do seu marido Correia Dias. Em 1925, ela publica outro livro, Baladas para El Rei, também com ilustrações de Correia Dias. Em 1932, há um manifesto importantíssimo para a história da educação brasileira. Se chama Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Intelectuais, poetas, escritores escrevem um texto e assinam para entregar a Getúlio Vargas, presidente da República naquela época. Eles desejam uma reforma na educação. Esse grupo luta, defende a escola pública, laica, gratuita, obrigatória, universal, como direito de todos. Cecília Meirelles pertence a esse movimento. De 1936 a 38, ela leciona na universidade. Em 1935, o seu marido suicida-se. Ela se dedica, então, a ser professora de literatura luso-brasileira e de técnica e crítica literária na Universidade do Distrito Federal, Rio de Janeiro. Em 1940, ela se casa com Heitor Vinícius da Silveira Grillo. Este homem era da agricultura, com especialização em química agrícola. Ele era considerado muito valorizado, muito considerado na área de filopatologia, na Escola Nacional de Agronomia. Foi um homem importante nessa área. Com ele, a poeta viajou para muitos países. Ela viajou para as Américas na década de 40. Ela visitou Chile, Uruguai, Argentina. Nos Estados Unidos, ela lecionou literatura e cultura brasileira na Universidade do Texas. Como jornalista, ela escrevia sobre as viagens, sobre o tempo que passou nesses países, na história dos países, nas suas histórias. Argentina, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Índia, Israel. Ela ganhou muitos prêmios e foi muito homenageada nesses países onde ela esteve. Ela fundou a primeira biblioteca pública infantil no Brasil, em 1934, no Rio de Janeiro. Ela foi jornalista em vários jornais, trabalhou em vários jornais, dirigiu uma seção do Diário de Notícia, escreveu para Amanhã, Folha Carioca, Correio Paulistano, Folha da Manhã, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Ela fez muitas palestras a respeito do Brasil. No Brasil, no exterior, no México, em Portugal, na Universidade de Coimbra, de Lisboa, na Índia, ela ficou famosa por uma fala, por uma conferência sobre a vida de Gandhi.
Ela trabalhou também no jornal, além do jornal, ela trabalhou também em rádios, na Rádio Ministério da Educação e Cultura e na Rádio Roquete Pinto. Ela recebeu muitos prêmios. Foi a primeira mulher a receber o prêmio Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras, em 1938, pelo livro Viagem. Em 64, ela ganhou o prêmio Jabuti. Vocês devem conhecer, né? O prêmio Jabuti, Jabuti que existe até hoje, pela obra Solombra. E após sua morte, ela recebeu o prêmio Machado de Assis, em 1965. As suas obras foram traduzidas em muitos idiomas, para muitos idiomas. Ela é lida em muitos países. As obras são inúmeras, a lista é enorme. Eu vou selecionar algumas. Panorama Folclórico de Açores, Canções, Romance de Santa Cecília, A Rosa, Poemas de Israel, Poemas italianos, Flor de Poemas, Elegias, Flores e Canções, Vaga Música, Mar Absoluto. E é uma obra muito lida nas escolas e muito querida pelas crianças. Ou isto ou aquilo, vocês devem conhecer. Existe uma obra de Cecília Meirelles que eu considero sua obra maior. Essa obra surpreendeu os críticos. Se chama Romanceiro da Inconfidência. Ela demorou 10 anos escrevendo, produzindo essa grande obra. Nós vamos falar hoje detalhadamente sobre essa obra. Ela é representante de uma vertente intimista da literatura brasileira e também com um apelo espiritual. A obra dela tem uma transcendência, um tom melancólico, uma espiritualidade na sua obra. Ela trata de temas universais: a morte, a solidão, a saudade, a passagem do tempo, a angústia do ser humano diante de sua finitude, mas sempre com um olhar transcendental, uma atmosfera mística e espiritual. Ela também escreveu e fazia conferências sobre a cultura popular do Brasil. Num Romanceiro da Inconfidência, ela emprega versos regulares, versos que seguem um padrão metrificado, uma quantidade específica de sílabas. Mas nos poemas dela, ela varia bastante. Às vezes ela utiliza versos e rimas, às vezes ela utiliza versos, mas com métrica e sem rima. Às vezes não há métrica nem a rima. Então, a sua forma de fazer poesia é muito variada em termos de sua forma. Mas há uma musicalidade. Vocês vão perceber a musicalidade nos seus poemas. Ela usa duas figuras de linguagem. Uma é a aliteração e a outra é a assonância. Vamos lembrar. A assonância consiste na repetição de vogais. E, o. A aliteração consiste na repetição de sons consoânticos. Muito, tá. Então, assonância e aliteração. Ela tanto utiliza técnicas clássicas como técnicas defendidas no modernismo. Ela não escreve numa só forma. Nós vamos ler primeiro um poema chamado Motivo. Esse poema é o primeiro poema do livro Viagem.
Ele foi publicado em 1939. Nesse poema ela se mostra poeta, ela se confessa poeta. Vamos lá. Vou tentar, né? Vou tentar. Depois vocês fazem declamação, vocês pegam a obra, declamem. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. Ela canta, ela é poeta. Olhem, ela um dia vai estar muda, ela vai morrer, mas a poesia continua, é eterna. Tem sangue eterno a asa ritmada. A poesia voa, ela fica por séculos. Olha a metáfora, que linda! A asa ritmada e a poesia tem sangue eterno, ela não muda. A poesia é eterna, ela não morre. Ela sim, pessoa humana, carne e osso, morre, mas a poesia permanece. Ela é a poesia, ela é poeta, ela não sabe ser nada além de poeta. Viver para ela é ser poeta, e ser poeta é viver. Olhem as antíteses. O que é uma antítese? Ideias contrárias. Gozo, tormento. Noite, dia. Alegre, triste. Sei, não sei. Ideias contrastantes, a figura antítese. Ela também tem essa grande metáfora. A poesia tem sangue eterno, asa ritmada, porque a poesia tem ritmo, tem métrica, tem rimas. É uma metáfora. A poesia permanece, voa, fica, né? Na realidade para sempre. Vejam que ela emprega versos no presente. Todos os versos estão no tempo presente. Eu canto, o instante existe, minha vida está, não sou, sou. Sempre no presente, sei, não sei. O aqui e agora, ela traz essa questão em muitos poemas. A vida é efêmera, a vida passa rápido. Então vamos viver intensamente, sentir o aqui agora. Há uma musicalidade no seu verso. Gostaram? Agora nós vamos falar desse grande livro, O Romanceiro da Inconfidência. Se vocês quiserem ler o Romanceiro, ele está dentro de grandes obras dela, em livros grossos, com muitas obras. Mas também ele existe separadamente um livro que traz só o romanceiro. Se chama O Romanceiro da Inconfidência. Tanto vocês podem ler em obra completa dela, que há muitas edições, muitos livros, como pegar separadamente O Romanceiro da Inconfidência. Eu vou contar como que nasceu a vontade em Cecília de fazer essa obra. Ela era jornalista. Então, em 1940, ela foi para Ouro Preto para cobrir a Semana Santa como jornalista.
Mas quando ela chegou em Ouro Preto, ela ficou impactada com os casarões, as grades, as janelas, as ruas, aquelas pedras, as igrejas, as obras do grande artista Aleijadinho. Ela começou a lembrar do passado, ela começou a lembrar do movimento da Inconfidência Mineira. E ela fala que parecia que havia fantasmas nas ruas, uma procissão de fantasmas, e que saíam, né? Desde a história lá do ouro, da descoberta do ouro, Vila Rica, né? O ouro, a exploração de Portugal, Tiradentes, o grande mártir. Esses fantasmas surgiram. Então ela volta para sua casa e se dedica a escrever. Primeiro ela quer fazer uma peça teatral, depois ela muda e vai fazer um romance. O romance é uma peça da Idade Média que era composta por versos e de caráter narrativo, contava histórias, grandes fatos, né? Uma poesia épica. Além de contar história, fatos importantes, o romance, ele permite a voz do povo, a voz das pessoas. E ela acha que essa forma, o romance, essa forma medieval, vai ajudá-la a trazer as personagens daquela época. Os escravos, Tiradentes, né? E ela vai trazer, ela traz Dona Maria Louca, rainha de Portugal, ela traz Chico Reis, Chica da Silva, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, ela traz personagens da época. O romance na Idade Média era muito usado, essa narração épica de base popular, muito usado em Portugal e Espanha, um romance medieval. E aí ela vai estudar história. Ela vai ler muitos livros de história para conhecer a história de Vila Rica, desde a descoberta do ouro, a exploração de Portugal, depois a conspiração mineira, ela vai estudar. Ela segue uma cronologia nesse romance. Ela é fiel às datas, mas não é um livro de história. É ficção, porque ela cria, as personagens falam o que ela imagina que os personagens falariam naquela época. Então, na ficção, tudo é possível. Na ficção, há uma liberdade de criação. Então, há uma cronologia, né? Mas a liberdade, ela segue as datas, mas ela cria as falas. E há um narrador que nos convida a refletir. Então, às vezes, a personagem fala, às vezes é o narrador que conta, que narra e traz reflexões ao leitor. O livro é de arquitetura polifônica, várias falas, né? Várias falas. Ela se coloca, é o carcereiro que fala diante de Tiradentes que está preso. É Tiradentes que fala, que sofre antes de ir para a forca. Né? As pessoas falam, as pessoas questionam, os tropeiros, polifônica, várias personagens, arquitetura polifônica. É uma história a partir de vários pontos de vista. O que os tropeiros sentiram, falaram, o que Tiradentes estaria pensando. Veja, ela dá voz àqueles que não foram ouvidos na história. Tiradentes não foi ouvido, os escravos, o carcereiro, os tropeiros. Ela dá voz, na verdade é ela, né?
que se coloca no lugar deles. São 85 poemas chamados de romance, numerados, cada um tem um número e cada um tem um título. São poemas, também há poema chamado Falas, há poema chamado Cenários, onde ela descreve o contexto, são poemas descritivos. Há um poema que ela chama de Retrato e há um poema que ela chama de Serenata. Não é uma obra, né, de história, como nós falamos, e também porque tem muitas reflexões, não é uma obra de filosofia, né? Não é nem de história, nem de filosofia, é de ficção. É da escritora da literatura brasileira, um poema épico. Vamos ver então como esse livro é dividido, como o romanceiro é dividido. Em 6 partes. Na primeira parte, a descoberta do ouro nas Minas Gerais. Na segunda parte, o movimento da Inconfidência Mineira. Na terceira parte, fala aos pusilânimes, fala aos covardes. A quarta parte, ela narra sobre Tomás Antônio Gonzaga, este exilado, né? Foi inconfidente, depois exilado, vai para a África. Na quinta parte, ela fala das mulheres que sofreram as consequências desse movimento. Tem a figura de Bárbara Eliodora, que era uma poeta mineira e mulher do inconfidente Alvarenga Peixoto. Ele também foi para a África. A sexta e última parte, ela foca na Maria Louca, a rainha de Portugal, que perdoou os inconfidentes da morte, menos Tiradentes. Qual era o contexto da Inconfidência Mineira? Para a gente entender, né, o livro, os versos, nós temos que estudar um pouco da história. O que foi Inconfidência? Veja, no século XVIII, na Europa, espalharam-se as ideias liberais, né? E inicia-se um processo que vai ser a Revolução Francesa. Ela foi um processo, a Revolução Francesa. E estudantes brasileiros, cultos, de famílias ricas, iam fazer universidade na Europa. E eles faziam as universidades e tinham contato com as ideias liberais. E eles trazem essas ideias para Minas Gerais, para a Vila Rica. Nós temos, né, muitos poetas que estudaram lá e trazem. E eles planejam, então, não só os poetas que estudaram lá, os escritores, mas homens também de Vila Rica, eles planejam um ato, né, um levante no dia da derrama. O que é a derrama? Vejam, Portugal explorava o Brasil. Os escravos recolhiam desde a descoberta do ouro, ouro ia para Portugal. E aí, quando os portugueses viam, faziam suas contas que não tinha dado assim um resultado muito bom, que eles poderiam ser prejudicados, eles faziam uma cobrança maior, a derrama, essa cobrança de tributo maior. Então, os inconfidentes planejaram um ato, um levante nesse dia. Só que houve, né? Houve denúncia e Tiradentes é preso e depois enforcado e esquartejado. Quem era Tiradentes? Ele fazia parte do movimento, fazia? Ele era o mentor? Não, não era o mentor, mas ele divulgava as ideias liberais. Ele era um alferes. Alferes é uma categoria abaixo do tenente, né? A gente fala uma patente, né? Abaixo do tenente. Ele vivia
perto da estrada, do Caminho Novo. Ele divulgava aos tropeiros as ideias liberais. Ele também era conhecido porque ele arrancava dentes, né? Ele era um dentista, mas um dentista que não tinha formação, né, superior. Ele era um dentista, como eles falavam, prático, um dentista prático, que estava ali divulgando as ideias. Os outros, em confidência, eram ricos, grandes escritores, privilegiados. E ele não trai os seus companheiros. Não trai. Em 21 de abril de 1792, ele é enforcado. Vejam, quem eram os outros, né? Que a Dona Maria Louca não quis que morressem. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Quem eram esses dois? Eles eram poetas do movimento arcadismo. Eles eram poetas. O Tomás Antônio Gonzaga escrevia poemas a uma mulher que ele gostava muito, chamada Maria Doroteia, e ele se dava o nome de Dirceu e o nome de Marília para Maria Doroteia. E ele, né, não é morto, né? Ele vai para o exílio e não se casa com a Maria Doroteia, casa-se lá na África. Voltando, a poetisa, a poeta Cecília Meirelles, ela denuncia que Cláudio Manuel da Costa não se matou, porque muitos historiadores falam que ele se mata, mas no Romanceiro ela afirma que ele foi assassinado, que ele morreu na prisão. Ela fala, né, nos seus versos. Esses versos do Romanceiro são muito variados, né? Há versos curtos, há versos longos, há versos com rimas, há versos sem rimas, há verso com métrica, há verso sem métrica, há diálogos, há monólogos. O tempo é variado. O tempo, né? A gente tem planos espaciais diferentes. A época da descoberta do ouro, Brasil dos Inconfidentes, a África, o tempo, quando ela escreve, quando ela visita Ouro Preto, ela escreve. O tempo quando nós lemos hoje. Olha quantos tempos, muitos tempos, né? Planos temporais diferentes, planos espaciais diferentes. Planos espaciais. Vila Rica, África, Brasil, nossa casa. Plano temporal. O medieval também, porque ela pega um romance medieval, os escravos, Vila Rica, os inconfidentes, planos espaciais diferentes, planos temporais diferentes. Vamos ver então um pouco do Romanceiro. Essa obra foi muitas vezes levada ao teatro. Eu assisti 2 vezes essa obra por grupos teatrais, porque ela tem tudo para ser uma obra de teatro, né? Ela é muito forte e ela tem musicalidade, ela tem muito para ser, na minha opinião, uma obra de teatro. Então vamos tentar ler o Romanceiro da Inconfidência, um trecho do Romanceiro da Inconfidência. É o romance 59, se chama Da Reflexão dos Justos. Os justos pensam, os justos refletem. Olha a profundidade das reflexões. Fiquem atentos à atualidade das reflexões. Ela se refere a Tiradentes. Foi trabalhar para todos e vede o que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda,
que amigo se compadece? Tanta serra cavalgada, tanto palude vencido, tanta ronda perigosa em sertão desconhecido. E agora é um simples alferes, louco, sozinho, perdido. Talvez chore na masmorra, que o chorar não é fraqueza. Talvez se lembre dos sócios dessa malograda empresa. Por eles, principalmente, suspirará de tristeza. Sábios, ilustres, ardentes, quando tudo era esperança. E agora? Tão deslembrados até da sua aliança. Também a memória sofre e o heroísmo também cansa. Não choram somente os fracos. O mais destemido e forte, um dia também pergunta, contemplando a humana sorte, se aqueles por quem morremos merecerão nossa morte. Foi trabalhar para todos, mas por ele, quem trabalha? Tombado fica seu corpo nessa esquisita batalha. Suas ações e seu nome, por onde a glória os espalha. Ambição gera injustiça, injustiça, covardia. Dos heróis martirizados nunca se esquece a agonia. Por horror ao sofrimento, ao valor se renuncia. E à sombra de exemplos graves nascem gerações opressas. Quem se mata em sonho e esforço, mistérios, vigílias, pressas? Quem confia nos amigos? Quem acredita em promessas? Que tempos medonhos chegam depois de tão dura prova? Quem vai saber no futuro o que se aprova ou reprova? De que alma é que vai ser feita essa humanidade nova? Viram as perguntas, questionamentos fortes daquela época, né? Daquele que ficou abandonado por todos, que não denunciou ninguém. Tiradentes só foi elevado à condição de herói na República. Naquela época, não, né? Na República, sim. Até 21 de abril, ele passa a ser um herói. Olha a força desses questionamentos, essa reflexão tão atual. Olhem como a linguagem é bem elaborada. Olhem as figuras de linguagem. Antítese, antítese, todos, nenhum. Todos, nenhum. Lembrado, esquecido, esquecimento, esperança. Muitas antíteses, né? Ideias contrárias. Muitos adjetivos, né? Fortes, louco, sozinho, perdido. Vejam as questões, muitas interrogações, muitas perguntas que ela faz na época que o livro, na década de 50, foi publicado, mas hoje que nós poderíamos fazer essas questões. E olhem as rimas, né? Sorte, morte, forte, batalha, espalha, agonia, renuncia, covardia, vencido, perdido, desconhecido, compadece, acontece, conhece. Viram a musicalidade, né? Há uma musicalidade que traz força a essas questões. Espero que vocês tenham gostado e que se interessem por ler o livro romanceiro da Inconfidência. Vamos agora tratar de uma questão gramatical presente na Cecília, muito forte. Ela lida muito bem com as regras
gramaticais. Ela dominava as regras gramaticais. Seus versos são brilhantes em termos de seguir as normas gramaticais. Nós vamos falar sobre a colocação pronominal. Como a poeta emprega corretamente, ajudando no ritmo, na métrica, na emoção. Nós sabemos que os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Eles podem estar antes do verbo e nós chamamos de próclise, colocados antes do verbo, antes. Eles podem estar no meio do verbo, e eles podem estar após o verbo. Próclise antes do verbo, eu falo, não lhe contei. O lhe antes do verbo contei. Mesóclise é pouco usado, era mais usado nos versos mais antigos, de poetas mais antigos. Contar-te-ei o segredo. E a ênclise, o pronome átono depois do verbo. Contaram-me. A Cecília Meirelles usa próclise em alguns casos. Ela fala, vede o que lhe acontece. O lhe antes do verbo acontece. O e antes do verbo por causa do que. O que pede que haja próclise. Nenhum, né? O pronome indefinido nenhum pede a próclise. Nenhum o conhece. Nenhum o conhece. Talvez se lembre dos sócios, talvez, né? Talvez um advérbio de dúvida, talvez. O se antes do lembre, ela segue as regras. Quais são as regras de próclise? Nós temos que colocar o pronome átono antes do verbo quando há uma palavra de sentido negativo. Não o maltrato. Nunca o maltratei. O não pede o o antes do verbo maltrato. Quando há pronomes relativos, há pessoas que nos odeiam, que é um pronome que pede a próclise. Conjunções subordinativas, quando nos viu, quando conjunção pede o nos antes do verbo viu. Como lhe falei, a conjunção como pede o lhe antes do falei. Antes de advérbios, aqui se trabalha. O se antes de trabalha. Talvez o ajude. Pronomes indefinidos pedem a próclise. Algo o aborrece. Alguém, algo. O aborrece. O o antes do aborrece. E nas orações exclamativas, como te eludes? Né? A exclamação pede a próclise. Eu espero que hoje vocês tenham gostado de rever essa poeta Cecília Meirelles, poeta importante da segunda geração do modernismo brasileiro, uma poeta que fala da vida, da morte, uma poeta que trata questões sociais, uma poeta reverenciada não só no Brasil, mas em muitos países. Suas obras foram traduzidas em muitos países. Suas obras são valorizadas e respeitadas. Cecília Meirelles.
Espero que vocês tenham gostado, que peguem os seus sonetos. Vejam, ela também foi corajosa, como Florbela Espanca, que nós trabalhamos em outro encontro, capaz de usar uma forma difícil, que é o soneto. Cecília Meirelles, a nossa grande poeta. Despeço-me de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.